O ministro Gilmar Mendes será o voto decisivo no julgamento da chapa Dilma Temer. O placar está empatado em 3 votos a favor da cassação e 3 contra. O presidente Michel Temer não responde a interrogatório da Polícia Federal. E pede arquivamento do inquérito em que é suspeito de corrupção, organização criminosa e obstrução à justiça. Ex-assessor flagrado com mala de dinheiro fica em silêncio durante depoimento. Operação investiga compra e venda de dólares pela JBS antes da delação de Joesley Batista. Taxa de inflação de maio é a mais baixa para o mês dos últimos 10 anos. Serras Catarinense e Gaúcha registram a primeira neve do ano. Vem emoção, não consegui falar. Médicos alertam, o colar de âmbar para bebês que faz sucesso entre mães famosas é perigoso para a criança. Gol da Argentina, a primeira derrota da seleção brasileira sob o comando de Tite. E o projeto que transforma Nova York na cidade dos pianos. A ideia desse projeto aqui em Nova York é espalhar a música pela cidade. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. O julgamento da chapa formada por Dilma Rousseff e Michel Temer entrou no 4º dia no Tribunal Superior Eleitoral. O relator da ação, o ministro Herman Benjamin, pediu a cassação da chapa. Desde o começo da tarde, os demais ministros estão votando. Então vamos ao vivo até Brasília conversar com o repórter Daniel Adjuto. Daniel, boa noite. Quantos ministros já votaram e qual o placar até agora? Obrigada, Daniel. E o Brasil é o 3º país do mundo que mais compra cigarros contrabandeados. Esses produtos que vêm de fora, eles chegam até 6 vezes mais nicotina do que aquele que é permitido no país. E a nossa equipe acompanhou a venda de cigarros numa espécie de shopping a céu aberto de produtos ilegais em São Paulo. Agências para acabar com o comércio ilegal no centro de São Paulo. Já a Secretaria da Segurança Pública disse que a polícia faz rondas constantes na região. A médica acusada de negar atendimento a um menino de 1 ano e meio que morreu no Rio de Janeiro está sendo aguardada para depor na delegacia de polícia. Segundo os policiais, outros 9 pacientes já fizeram reclamações contra ela. A médica Aide Marques da Silva não quis falar sobre o caso. Em nota, a Unimed, que é a seguradora contratada pela família do bebê, classificou o ato da profissional como inadmissível e a Cuidar, empresa responsável pela ambulância, repudiou a atitude da médica, que foi demitida. Vamos agora a outras notícias pelo Brasil. No Rio Grande do Sul, mais de 11.600 pessoas ainda estão desalojadas por causa da cheia dos rios e dos ventos fortes que atingem o estado há uma semana. 91 cidades se encontram em situação de emergência. Depois dos temporais, foi a vez do frio chegar também com muita força ao sul do país. Hoje, nevou na Serra Gaúcha e em 3 cidades do estado de Santa Catarina. E nós voltamos agora a falar do julgamento da chapa Dilma Temer no Tribunal Superior Eleitoral. A sessão de hoje teve momentos de tensão. Em um deles, o vice-procurador eleitoral, Nicolau Dino, pediu que o ministro Admar Monzaga, indicado por Michel Temer, fosse impedido de votar. Rodrigo Rocha Loures, que ficou em silêncio no primeiro interrogatório na Polícia Federal. O ex-assessor do presidente Michel Temer está preso desde sábado. Ele foi flagrado carregando uma mala com dinheiro de propina da empresa JBS. O Sindicato dos Delegados de Polícia de São Paulo entrou na Justiça com um pedido de punição contra 3 juízes. Eles autorizaram policiais militares a investigar denúncias de crimes. O sindicato defende que a atribuição é exclusiva da Polícia Civil. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que foram instaurados inquéritos nas delegacias de Itapevi e de investigações de entorpecentes de Santo André para apurar o crime de usurpação de função pública por policiais militares. A Polícia Civil não contestou os números do Ministério Público e divulgou estatísticas do ano passado. Segundo a assessoria, 43% dos homicídios dolosos, 61% dos latrocínios e 72% dos roubos a bancos foram esclarecidos. A Polícia Civil disse ainda que muitos crimes resolvidos não viraram denúncias porque o autor morreu ou é menor de idade. A Polícia Militar não quis se manifestar.
E depois de perder a maioria no parlamento do Reino Unido, a primeira-ministra Theresa May teve que fazer aliança com um partido pequeno para poder governar. E daqui a pouco, o presidente Michel Temer não responde a questionamentos da Polícia Federal e pede arquivamento de inquérito contra ele. A primeira derrota da seleção brasileira sob o comando de Tite. Você vai ver já já. O Tribunal Superior Eleitoral julga neste momento a chapa formada por Dilma Rousseff e Michel Temer na campanha eleitoral de 2014. E vamos ao vivo até Brasília conversar com o repórter Daniel Adjuto. Daniel, quem está votando nesse momento? Obrigada, Daniel, e daqui a pouco a gente volta com mais informações direto de Brasília. Terminou hoje o prazo para o presidente Michel Temer responder às perguntas da Polícia Federal no inquérito aberto contra ele no Supremo Tribunal Federal. O presidente Temer não respondeu às questões e pediu o arquivamento da ação. E vamos voltar ao vivo até Brasília, desta vez falando com Kennedy Alencar. Boa noite, Kennedy. Prestes aí a terminar o julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, quais devem ser os efeitos políticos? Obrigado, boa noite, Kennedy. A JBS foi alvo hoje de uma nova ação da Polícia Federal. A operação, em conjunto com a Comissão de Valores Mobiliários, apura se os empresários teriam usado informação privilegiada para atuar no mercado financeiro dias antes do vazamento do acordo de delação dos irmãos Batista. A JBS e a JEF informam que foram entregues os materiais e documentos solicitados na operação e que continuam colaborando para os esclarecimentos necessários. Dizem ainda que todas as operações de compra e venda de moedas, ações e títulos realizadas pela JEF, as suas subsidiárias e seus controladores seguem a lei. Em instantes, ao vivo, os momentos finais do julgamento da chapa Dilma Temer no Tribunal Superior Eleitoral. Pianos espalhados pelas ruas de Nova York levam música a diferentes cantos da cidade. Você vai ver e ouvir já já. O trabalhador que nasceu nos meses de setembro, outubro e novembro poderá sacar a partir de amanhã o dinheiro das contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. São quase 11 bilhões de reais que podem ajudar a movimentar a economia do país. E são os comerciantes os que mais esperam aumento no consumo. Nós voltamos agora a falar do julgamento da chapa Dilma Temer. O ministro Gilmar Mendes já indicou que vai votar contra a cassação. E o repórter Daniel Adjuto tem os detalhes ao vivo. Daniel? Obrigada, Daniel. E o técnico Tite perdeu a invencibilidade na seleção brasileira. Bruno Vicário, boa noite. Nós, torcedores brasileiros, devemos ficar preocupados com essa primeira derrota do time do Tite? Acho que não, viu, Nascimento? Boa noite, Raquel. O Brasil estava muito desfalcado e a seleção até fez um bom jogo. O que preocupa é que agora a Argentina tem um ótimo técnico, o Jorge Sampaoli, que estreou hoje e já está encaixando todos os craques no time. Como o amistoso foi bem cedo no horário do Brasil, adivinha? O repórter Celito Esteves acompanhou a partida numa padaria em São Paulo. Um colar de âmbar faz sucesso entre as mães famosas. Elas dizem que o acessório acalma o bebê nas fases de cólica e dentição. Só que os médicos advertem, o colar de âmbar é um risco para a criança. Uma ONG americana espalhou pelas ruas de Nova York 60 pianos pintados à mão por artistas. Além de colorir a cidade, o projeto leva música a toda a população. E qualquer um pode tocar os instrumentos, como mostra a correspondente Ilha Rocha. A cobertura completa sobre a absolvição da chapa Dilma Temer no Tribunal Superior Eleitoral você vê no SBT Notícias. Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.